Olá, amigo enxadrista. Aqui é o mestre nacional Gerson Pérez, do Clube Xadrez Online. Dando seguimento ao Minuto CXOL, nesse momento um pouco mais técnico, vocês viram que o Minuto CXOL está diferente. Inclusive, de longe, não é mais Minuto CXOL, né? São minutos e mais minutos CXOL. O Guilherme, que é a pessoa que faz a parte de edição aqui do Clube de Xadrez Online, ele falou assim: ô professor, tem que mudar esse nome aí, porque Minuto CXOL era lá atrás, né? Quando a gente fazia realmente com um minuto e pouco. E agora nós já tivemos vídeo de 20 minutos, de 12 minutos, de 10 minutos. Bom, mas indo já para quase 200 vídeos, os assuntos mais curtos se esgotaram. E agora nós precisamos fazer coisas mais técnicas, né, um pouco mais profundas, que exige realmente um pouco mais de tempo. Bom, o vídeo de hoje é falando sobre a questão dos recursos do adversário, aquela manobra salvadora tática que às vezes o adversário tem e a gente não percebe. Esta posição que vocês estão vendo aí, esse diagrama, é de uma partida minha, jogando de brancas, disputada esse ano na quarta edição do SP Open, clássico, organizado pelo GM Krikor Mkhitaryan e o Evandro Barbosa. Evento extremamente bom de se jogar, muito organizado, né? Uma equipe de arbitragem liderada pelo mestre nacional Herman Cláudio, super competente. Gostei demais de jogar esse evento. Bom, na parte de xadrez em si, que é o que nós vamos tratar agora, convenhamos que, olhando essa posição, a gente vê que alguma coisa aconteceu de errado aí para as brancas, né? Porque olha só, as pretas têm um cavalo muito bem colocado em E5, já sustentado, ou seja, o cavalo é uma peça lenta, mas aí ele precisa então de um ponto de apoio. E aqui ele tem um ponto de apoio, que é exatamente o peão de F6. Eu não tenho a possibilidade de expulsar com outro peão, com D4, F4, ou seja, fica sendo um cavalo totalmente dominante, numa casa muito bem posicionada aí. O bispo de casas brancas, ou seja, não consigo tirar esse cavalo aí. Sem contar o peão a mais que as pretas têm. Então essa partida estava conduzindo as pretas, um enxadrista que eu admiro muito, é o Elcio Pacheco. Ele tem mais ou menos a minha idade, eu tenho 43 anos, ele é de 1975, tem 41 anos. E tanto ele como eu e outros jogadores da minha geração são jogadores que têm participado de torneios, que têm estudado, né? Não somos aqueles jogadores que em algum momento desenvolveu o seu xadrez e aí simplesmente parou de estudar, às vezes joga um ou outro torneio, né? Eu, por exemplo, as paradas que eu precisei fazer em termos de competição estava mais ligado à questão de faculdade, pós-graduação ou cuidados com a empresa. Sempre eu precisei estar sempre estudando, sempre em dia para poder jogar os torneios. E o Elcio tem essa característica. Quando nós jogamos essa partida, foi em março desse ano, ele estava com 2.114 e eu 2.209. Então, ele na fase de abertura, ele jogou muito rápido, me dominou aí e ficou com um peão a mais. Eu fiz um gambito e esse gambito não teve a resposta que eu precisava e caímos nessa posição aí que não é uma posição muito interessante para mim. Bom, mas o xadrez é dinâmico. O xadrez nós temos que encarar não só a parte técnica. O adversário ganhou ali um peão e simplesmente ele vai ganhar fatalmente a partida. Tem toda uma condução que pode haver um erro, pode haver algum descuido do adversário. E nesse momento aí, então, nós temos uma jogada fantástica aqui para as brancas que definiu o jogo nesse momento. Ou seja, brancas jogam e ganham. Vou voltar só um pouquinho a posição. Quando eu joguei bispo F5, eu imaginava ele voltando realmente lá para G8. Isso é o cálculo que eu fiz. Quando eu joguei bispo H3, imaginei ele voltando para G6. E aí, bispo F5, né, atacava de novo e poderia ter o empate por repetição de lances. O que para mim seria interessante, porque estava com um peão de menos. O único recurso que eu tenho aqui, né, nesse momento, é dinamismo. Eu estou pressionando o adversário
E eu tenho esse peão passado aqui em E6, que está segurando o jogo das pretas. Essa posição aqui da dama defendendo o peão não é o ideal, né? Peão passado, o ideal é que o cavalo estivesse lá em E7. O cavalo seria um bloqueador melhor que a dama, né? Que é uma peça muito valiosa para fazer essa função. Mas aí, descuidadamente, o meu adversário fez torre F8. Não se atendo, então, ao golpe tático, que é o tema desse Minuto CXOL, né, os recursos que nós temos no campo da tática. E numa posição, digamos, inferior, você consegue, através da tática, um ganho. Você salva a posição através de um elemento tático. E a partida, então, seguiu assim. Eu fiz dama toma cavalo, aí que foi o lance que o adversário acabou deixando passar, não calculou, porque estava com uma posição realmente muito boa, né, com um peão a mais e jogando com uma certa tranquilidade, acabou não vendo esse golpe tático. Dama toma E5. Aí peão toma, torre toma, e aqui que está o detalhe. Se por acaso dama toma, nós temos o descoberto. Então nós tivemos a tomada em E5 para abrir a coluna, e agora nós temos o cheque descoberto, aonde ganharíamos a dama. Na partida ela seguiu um pouquinho mais, mas aqui já tem vantagem decisiva, porque foi jogado lá rei C7, aí usa o tema da cravada, e aqui nós temos o bispo a mais, e alguns lances depois as pretas abandonaram a posição. Bom, moçada, é isso. É uma dica aí, né, para ficar atento aos golpes do adversário. Se você está com vantagem, toma cuidado que o adversário pode ter algum contra-jogo, né, especialmente no campo tático, como nós vimos aqui. E se a gente está inferior, tentar realmente buscar alguma complicação que possa surgir como numa posição dessa. Então a tática ela está presente em toda a partida e ficar de olho. Uma cravada, uma peça sobrecarregada, uma interferência, temas da tática vão acontecendo a todo momento e quem sabe pode surgir uma posição como essa que as brancas conseguiram arrematar. Abração para vocês, até o próximo vídeo.